conheceu bem novo. Eu tinha apenas 14 anos, ele tinha 16. A gente foi o primeiro namoradinho um do outro. Nunca tinha tido outro namorado e nem ele tinha tido outra. E foi num retiro da igreja. Desde pequena a gente é da igreja, então a gente foi para um retiro e lá a gente se conheceu, né? Se viu. Quando eu cheguei lá no retiro, na casa, né? Antes de sair para a viagem, onde a gente se encontrou, eu vi até quando a gente foi chegando no carro, eu até comentei. Que olha, aquela menina que estava lá na orquestra da igreja e tal, porque ela não era da minha igreja, ela veio como convidada. E tudo bem. E fomos viajando para Martins, começou o retiro. E lá eu senti algo diferente por ela. Vi que eu estava afim dela, né? Mas lá eu não tive coragem de agir com nada, porque eu era meio... Apesar de eu ser desenrolado assim por falar e tudo, mas eu era tímido ao mesmo tempo. Mas eu senti algo diferente nos 3 dias que a gente passou lá, a gente teve pouco contato. Um contato engraçado que a gente teve foi que teve um desfile, aqueles desfiles de roupa tropical e tal, e eu não ia participar, e acabou que sobrou só nós dois de pares, e o povo lá tanto insistir, findou que nós dois entramos como par nesse desfile tropical, né? Mas aí ele deu um jeito de conseguir meu número, ele já tinha começado a me observar nesse retiro, eu não muito ele, mas ele já tinha começado a me observar. E aí quando a gente chegou e quando todo mundo foi para casa no domingo do retiro, ele não esperou nem a gente chegar em casa direito, ele já veio dar aquele oi, boa noite no WhatsApp. E eu, quem é esse menino que me dá boa noite agora? Eu não lembrava muito dele. Começou, né? Começamos a conversar e tal. E eu já estava vi que eu já estava bem, já apaixonado por ela, né? No tempo eu tinha 16 anos, ela ia fazer 15. E a gente começou a conversar e eu comecei a chamar ela para sair e tal, pra gente se conhecer melhor, e ela passou um bom tempo enrolando. Sendo que eu comecei a enrolar ele, porque eu não tava a fim de sair de casa, enfim. E ele ficava enrolando, pedindo, insistiu tanto que eu, tá bom, vamos sair. Acho que o primeiro momento assim, mais nervoso do nosso relacionamento foi o dia que ele foi pedir para namorar comigo ao meu pai, porque meu pai sério, né, assim, eu tinha 15 anos na época, ele não estava muito afim de deixar, mas findou deixando, né, viu que o Matheus era um menino bom, um menino da igreja, um menino comportado. E aí meu pai deixou a gente namorar e a gente começou o nosso relacionamento. Sendo que o pai dela já tinha uns comentários que ele era meio trancado, né, assim e tal, eu fiquei com medo, né, a mãe dela já tinha conhecido ela. Aí, daí chegou o dia, né, ela viajou para a viagem dos 15 anos, fez 15 anos, viajou, não estava em Mossoró. E quando ela voltou, eu fiquei insistindo para ir lá e tal, aí ela com medo também do pai, não, mas vai dar certo. E daí a gente marcou o dia e eu fui lá. Conversei com ele, conversei com a mãe dela, falei que queria pedir ela em namoro. E lá começou a nossa história. Então, eu achei ele muito diferente dos outros meninos, porque ele era muito maduro. Ele não tinha conversa de menino para a idade dele, porque normalmente a mulher, ela é mais evoluída um pouco na cabeça na adolescência, enquanto o menino ele ainda tem umas conversas meio assim, mas ele com 16 anos ele tinha muita conversa de homem já assim, adulto. Ele já trabalhava, ele começou a trabalhar desde criança quase. Então ele já era muito desenrolado, ele era muito sincero, quando ele não gosta de algo ele falava. E eu gostava muito dessa sinceridade dele, porque é algo que só ele tem até hoje, é a sinceridade dele. Ele não é uma pessoa de mentir de jeito nenhum, ele odeia mentira. Então isso foi um diferencial muito grande. Outro diferencial, sem dúvidas, é que ele levava muito a sério as coisas da igreja, e isso também é algo que eu queria muito para a minha vida. Era uma pessoa assim, porque lá na frente eu sei que faria muita diferença ter algo que me incentivasse nesse lado, e ele também era muito assim. Então, com certeza, o fato dele ser muito maduro sempre nas conversas, de cara você vê que ele era uma pessoa diferente dos iguais, assim. Em primeiro lugar, ela era muito bonita, foi a primeira coisa que me chamou a atenção, né? Tanto que eu olhei assim, quando eu senti algo diferente, eu disse, não, acho que isso aí não dá pra mim, não.
mas é muito areia pro meu caminhão, né? Ditado popular. Mas vamos tentar, né? E ela é uma pessoa muito tranquila, não é? Bem de família, era uma pessoa cristã de verdade, dá pra ver. Tinha propósitos, tinha, posso dizer, princípios. Dava pra ver que era uma menina direita e uma menina certa para o que eu queria, né? Apesar de eu ser bem novo, mas o que eu sempre queria era achar alguém para namorar e já trilhar um caminho aí juntos. Uma história muito engraçada foi que até hoje eu sou conhecida na minha escola, porque eu estudei no ensino médio, como a menina que recebia buquê. Porque em dia dos namorados, em aniversário, em tudo, Matheus fazia questão de entregar um buquê na escola. Mas não é simplesmente deixar o buquê, ele gostava de ir entregar. Então teve uma história muito engraçada, 2 ocasiões que ele foi desses buquês que ele tanto deixava, que eu fiquei conhecida. Uma foi que ele ficou esperando começar o intervalo da escola, ele ficou no final da escada, que todo mundo descia para ir para o intervalo, ele ficou parado no final dessa escada segurando um buquê, e todo mundo descendo e ficou lá aguardando, meu Deus, para quem é esse buquê, para quem é que esse menino está aqui? E aí, nesse dia, por coincidência, demorei a descer essa escada, e ele passou um tempão com esse buquê esperando, e a escola inteira lá embaixo, vendo ele com esse buquê, e eu demorei a descer, fiquei começando lá em cima. Quando desci, que eu vi ele, aí eu primeiro olhei para todo mundo da escola que estava olhando para nós dois, e depois eu olhei para ele ali parado com um buquezinho assim, todo feliz, tipo, feliz dia dos namorados, na escola todinha ver. E a outra ocasião, porque ele realmente tinha coragem, era que ele ficou no final da aula, né, de meio-dia, ele ficou na porta da escola em frente, também com outro buquê, esperando para me dar, e aí a escola todinha também estava indo embora, parou para ver os pais, todo mundo vendo lá ele com aquele buquê. Então era muito engraçado, porque toda vez que chegava meu aniversário dos namorados, o pessoal ficava esperando o que é que ele ia fazer, porque ele tinha muita coragem, ele não era muito sempre desenrolado, ele ia mesmo, e ficava na porta da sala com buquê, foram muitos buquês na escola. Nosso relacionamento foi bem, eu costumo dizer assim, teve muitos degraus, né, que a gente precisou subir. Eu acho que um dos primeiros onde a gente meio que sofreu um pouco, mas tudo passou, né, foi quando ela decidiu a querer medicina em 2014, e que já foi a primeira barreira por conta que a gente não podia estar se vendo direto como um casal normal pelo fato dela estudar muito. Nosso relacionamento sempre foi cheio de muitas dificuldades, muitas mesmo. A gente já passou por dificuldades que nem pessoas casadas de 50 anos passam. Então, todas as nossas dificuldades, elas aumentaram o amor de nós um pelo outro. E isso é algo que eu acho muito interessante. E a maior dessas dificuldades, sem dúvidas, foi quando eu descobri que estava com câncer, que eu tinha 18 anos já, ele tinha 20. A gente já estava com 3 anos de relacionamento. E aí, nesse momento, eu confesso que eu pensei, sim, que ele não esperava que ele ficaria comigo o tempo todo. Porque, não sei, eu já estava tão desanimada que eu esperava que, não, uma hora ou outra, ele não vai precisar passar por isso, né? Ele não é obrigado a aguentar todo esse sofrimento. Mas ele sempre me surpreendeu muito, pelo contrário. Quanto mais eu pensava que ele ia para longe, mais ele vinha para perto. Quanto mais eu pensava que ele ia desistir de nós, ele aparecia lá em casa careca também, fazendo comida para mim. Todo dia ele tentava me alegrar de alguma forma. E isso é algo assim que até me emociona um pouco, porque é algo único, é algo que eu nunca pedi para ele fazer. Eu nunca pedi para ele ser tão solícito, tão bom, quando ele não tinha necessidade de viver aquilo, sabe?
Muito novo ele perdeu a mãe dele, então ele já tinha passado por muita coisa ruim na vida dele, e mesmo assim ele tinha fé e acreditava que eu ia passar por aquilo mais do que eu. Ele sabia que tudo ia passar mais do que eu, e por isso ele ficava lá comigo o tempo todo. Uma coisa que até me chocava era que no hospital e no dia a dia também da vida, sempre me perguntavam, quando soube, né, que ela estava com câncer, e aí, você está com ela? E eu ficava sem entender, né? Por que eu não estaria com ela? Por que o povo fica perguntando isso? Então acho que o que esperavam é que eu iria abandonar ela naquele momento, mas jamais, né? Eu só tinha mais razão de amar e cuidar dela mais do que o normal, né? Pelo momento que ela estava passando. E foi assim que eu fiz, foi assim que eu tentei fazer sempre. E trilhamos ali, começou vários períodos nos hospitais, né? E eu sempre fiz o máximo para estar ali ao lado dela. Nos tempos que ela estava internada, sempre a mãe dela ficava pela manhã e toda tarde eu fazia de tudo para estar lá no período da tarde e conseguir. No decorrer desses 3 anos, todas as tardes eu ia para lá, saía do trabalho, almoçava e passava a tarde lá com ela, que era o período que era permitido eu ficar. E foram 3 anos, né, de tratamento, mas momentos muito difíceis de sofrimento, de renúncias, momentos que não podíamos sair de casa. 3 anos ela ali com defesas baixas, não podia comer tudo, mas sempre a gente dava um jeito de fazer algo em casa e passava por cima de todos esses detalhes ruins, né? Lembrei de tudo que passei, chorei, pois vi o tanto que sofri. E o que me emocionou não foi a minha dor, o que me emocionou foi o Senhor. Eu percebi o tanto que me falta estar ali, sem ter nada em troca, só os braços do querido Deus me basta. Ah, como eu senti falta. Talvez essa canção nem saia do papel, talvez ela exista pra dizer pro céu: eu tô vendo o resultado aparecer, eu tô vendo o dia amanhecer. O choro acabou e era ainda noite. Eu via uma cama, ele dizia volte. O banquete é servido de manhã. Eu te dou paz e uma mente sã. Talvez essa canção nem saia do papel, talvez ela exista pra dizer pro céu: eu tô vendo o resultado aparecer, eu tô vendo o dia amanhecer. O choro acabou e era ainda noite. Eu via uma cama, ele dizia volte. O banquete é servido de manhã. Eu te dou paz e uma mente sã. Lá, 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 ya. Lá, 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 ya. O banquete é servido de manhã. Eu te dou paz e uma mente sã. Então, nosso pedido de noivado, a gente já tinha 7 anos de namoro e não podia ser algo simples, né? Ele nunca gostou de simplicidade, de coisa pouca, não. Ele esperou que eu tomasse minha última quimioterapia, isso é algo muito especial, foi no mesmo dia. Ele estava sempre aguardando que o tratamento acabasse para me pedir em casamento. Então, no dia que eu terminei a quimioterapia, foi um dia também do meu aniversário. E eu escolhi aquele dia para pedir ela em noivado. Então foi um dia marcante na vida dela, na nossa vida, né? Que ela foi a última medicação, o aniversário dela e o pedido de noivado. Então, preparei todo aquele momento junto com alguns amigos, família, e foi lá na minha casa, né? Fiz uma festa surpresa de aniversário e no meio do aniversário pedi ela em casamento. Foi assim uma festa incrível, sério. O nosso pedido o meu pedido de casamento foi assim o mais lindo que eu já vi, por misturar tanta coisa especial no mesmo dia. Mateus, pra mim, ele é assim, eu sempre digo que Deus é tudo na minha vida, mas Mateus, ele com certeza é quase tudo, porque sem Mateus, eu não sei se eu teria aguentado passar por tanta coisa que eu já passei, porque quando me faltava o chão, ele era meu chão, quando me faltava força, ele era a minha força,
quando me dava tristeza, ele era minha alegria. Então, eu não sei dizer como seria a minha vida sem Mateus. Eu não lembro como é a minha vida sem Mateus. Eu conheci ele nova e tudo que eu passei na minha vida, tudo que eu conquistei, tudo que eu vivi até hoje foi com Mateus. Então, Liliane sem Mateus é outro nada. É outra pessoa, assim, totalmente sem nada, assim, porque ele é tudo. Ele é parceiro para todas as horas mesmo. Liliane, para mim, é uma pessoa muito calma, muito paciente, muito tranquila, porque tipo, é um mundo desabando e para ela tá tudo bem, né? Claro que é uma pessoa que tem suas fragilidades e tudo mais, mas ela é muito paciente. Até porque acho que, como diz, os opostos se atraem, né? Porque eu sou muito agitado, sou muito estressado e ela é bem tranquila. E uma pessoa muito humilde, né? Já veio dos princípios dela, a humildade. Nunca deixou nada subir para a cabeça, apesar de onde ela está hoje, né? É uma pessoa que nunca mudou. E esforçada, muito esforçada. Ela bota uma coisa na cabeça, ela vai até depois de onde der para dar certo. E foi tanto que o tempo aí de tentativa para entrar no curso de medicina já quer dizer muita coisa sobre ela, né? Foram 6 anos tentando, e 6 anos não são 6 dias. Deu muita chance de desistir, chance de ir para outro curso, e chances de várias coisas na vida, mas não. Enquanto ela não entrou no curso de medicina e na UERN, que era onde ela queria, ela não desistiu, né? Só quando concluiu e quando ela conseguiu entrar. E eu sempre tinha certeza que ela ia conseguir. Não sei quantos anos ia durar, né? Não tinha certeza de quantos anos ia durar, porque só Deus sabia. Mas eu tinha certeza absoluta que ela ia conseguir entrar no curso de medicina. E tudo é no tempo de Deus, né? Porque ela sempre sonhou em entrar no tempo do tratamento, a gente até pensou que ia dar certo, chegou perto. Mas se ela entrasse no tempo do tratamento, teria que trancar a faculdade, seria algo não. Mas a gente ela sempre obedeceu à vontade de Deus e acabou o tratamento, veio a aprovação. Então, daqui pra frente, eu e Mateus somos pessoas muito difíceis de desistir das coisas. Por isso que a gente não desistiu dessa festa, por isso que a gente não desistiu de casar na pandemia. A gente não desiste fácil de nada. Então, daqui pra frente, eu espero que a gente consiga cada vez mais melhorar isso em nós, né? Ir atrás dos nossos sonhos. Que a gente possa cada vez mais também ter Deus sempre no centro da nossa vida, sempre servir mais a Ele, sempre fazer mais coisas por Ele. Somos um casal que a gente ama fazer a obra de Deus, sempre faz em primeiro lugar, mesmo que a nossa rotina esteja uma loucura, a gente faz. E daqui pra frente a gente segue sempre ampliando nossos sonhos, né? A gente tem um sonho enorme de ser pais, muito grande mesmo. Mas como eu faço faculdade agora, não está nos nossos planos agora, mas é um sonho muito grande que a gente tem, que espera realizar. E é isso que eu espero, que a gente fique cada vez mais junto, cada vez o nosso amor aumente mais e que cada vez mais coloque Deus no nosso centro das nossas vidas. A casa que eu quero deixar para ela é que eu amo muito ela de verdade e que eu vou amar ela para sempre, eu vou cuidar dela para sempre. Acho que daqui a 10 anos já vamos estar aí com os 3 filhos, né? Ela já formada na profissão dela, mas sempre quero e prometo cuidá-la, amá-la, até onde Deus permitir, até a morte nos separar. E que ela é tudo na minha vida, ela é a minha metade. Não consigo imaginar um mundo, uma vida sem ela ao meu lado, né? Ela é meu pilar, minha coluna, é minha esposa. E é tudo de mais precioso, as coisas mais preciosas que eu tenho na minha vida hoje é ela. Mas eu gosto muito do refrão dela que diz assim: e te amar vai ser pra sempre, e te querer eternamente. Eu sei que nada vai nos separar
pois sempre vou estar do teu lado e para sempre te amar. Sei cantar não, mas é isso. Te amar vai ser pra sempre e te querer eternamente. Eu sei de nada.